Boa noite. Ai, gente, estamos ficando chique. Agora, além do Instagram, tô no Facebook também. Deixa eu só ver aqui, que parece que no Face parou. Iniciar a transmissão ao vivo no Facebook. É... Não sei aqui. Vamos começar aqui no Instagram, né? Já que no Face aqui não quer iniciar a transmissão ao vivo, mas está travado. Só um pouquinho. Não sei aqui, esperar aqui. Ah, acho que agora vai. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Então, começar a nossa live. Querendo botar uma musiquinha aqui também. Hoje falando do nosso papai, nosso pai. Vou olhar para vocês, vou olhar lá para o Face, né, fazendo as duas lives ao mesmo tempo. Hoje é um tema muito interessante, né, que mexe muito comigo, porque infelizmente eu sou filha de pais separados, né? Mas eu tenho um pai drasto, mas é meu pai que me criou desde os 3 anos, um cara muito maravilhoso. Mas eu incluo, claro, o meu paizinho querido, né? O meu pai que me deu a vida, né? Então, se eu estou aqui hoje, é graças a meu pai. Amor, a música que estava tocando parou. Você bota aqui para mim? É uma instrumental que já fica do fundo. Desculpa, gente. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa relação nossa, né? Com o nosso pai biológico. O que ele representa para gente e toda a nossa estrutura de trabalho financeira, a nossa estrutura material, emocional, tudo tem a ver com o nosso pai e com a nossa mãe, com os dois, né? Quando a gente não está em equilíbrio com o nosso pai e com a nossa mãe, aí a gente precisa fazer terapia, constelação, buscar essas alternativas que, graças a Deus, nós temos, né? Porque por mais que os nossos pais tenham nos dado todo o amor do mundo, todo o carinho, toda a atenção, a criança, infelizmente, ela sempre vai se sentir um pouco carente em determinados momentos. Por quê? Às vezes a mãe trabalha fora, o pai trabalha fora, alguém tem que trabalhar nessa família, né? Então, por mais que os pais estejam presentes quando estão presentes, mas nesse momento em que eles estão longe, né, quando eles estão trabalhando, ou quando eles vão vivenciar qualquer coisa externa, que a criança vai para a escola com 3 anos, às vezes com 2, às vezes com 6 meses, dependendo de cada caso, isso vai causando uma carência, né, da criança. E aí, às vezes, nós, né, quando nós somos papai e mamãe, muitas vezes a gente quer. Abaixa só um pouquinho. Muitas vezes a gente quer suprir para os nossos filhos as carências que nós tivemos dos nossos pais. E aí tem um erro muito grande quando acontece isso. O que é esse erro? É porque quando a gente fala, o meu pai errou, a minha mãe errou, eu vou ser melhor que meu pai, vou ser melhor do que a minha mãe, a gente está se colocando maior e se colocando num papel de que a gente é melhor do que o nosso pai, do que a nossa mãe. E aí, quando a gente faz isso, quando a gente entra nesse papel de querer ser melhor,
Aí o Bert Helling fala que nós estamos numa discordância, num desequilíbrio, né? Então, o pai e a mãe, o papai e a mamãe sempre são maiores do que a gente. Nós podemos ter 60 anos e termos 1,80 m de altura e nossos pais estarem com 80 anos, já velhinhos, baixinhos, pequenininhos, energeticamente parece que são menores do que a gente, mas dentro da constelação familiar, dentro da hierarquia, dentro dessa energia, o nosso pai e a nossa mãe são sempre maiores. E quando você consegue olhar para o seu pai e para sua mãe, e eles podem estar com 90 anos, corcudinha lá, baixinho, piquititinho, né? E você se sentir que você é maior, lembre-se, você está em desequilíbrio. Você está em desequilíbrio total. Aí você entra no papel da mãe da sua mãe, ou da mãe do seu pai, ou do pai da sua mãe, ou do pai do seu pai, porque você se sente maior dentro da hierarquia. E quando você se sente maior, pronto, o desequilíbrio entrou, né? Porque eles podem ter a idade que for, agirem como crianças, terem atitudes como criança, mas dentro da hierarquia, dentro do equilíbrio, eles sempre vão ser maiores. São os nossos pais. Temos que honrar papai e mamãe, né? Falando um pouco dos dois, do pai e da mãe. Eu vou entrar no pai, que é o nosso tema de hoje. E também falando que na próxima live minha, que provavelmente vai ser sábado, eu estou gostando mais de fazer as lives no sábado às 18 horas. Se não for no sábado, vai ser na sexta, algum dia desse aí perto. O próximo tema, nós vamos entrar, vai ser pai e mãe. Vai ser os dois, o casal. E no dia que eu tiver, eu vou passar para vocês, né, pelos grupos, pelo Instagram, pelo Facebook, eu vou fazer 21 dias de limpeza, uma meditação muito legal para a gente colocar o nosso pai e a nossa mãe dentro do nosso coração. Então eu vou fazer uma pequena live na próxima, não vai ser demorada falando do pai e da mãe, mas o que vai ser legal é que nós vamos fazer 21 dias de meditação. E essa meditação vai fazer com que a gente consiga fazer o equilíbrio dessa energia do pai e da mãe. Deles serem maiores e nós sermos os menores. Deles serem os papais e nós sermos os filhinhos. Nos colocarmos no papel de filhos. E essa meditação também nos coloca num movimento muito lindo, que a gente também vai aceitar o nosso pai e a nossa mãe. A gente vai fazer com que eles entrem dentro do nosso coração. Porque por mais que a gente fale, meu pai, eu me dou muito bem com a minha mãe, eu me dou muito bem com meu pai. Hoje eu já estou numa idade que a gente já está vivenciando um movimento muito bom. A gente está num momento muito tranquilo, mas tem muitas dores que ficam no nosso subconsciente. E lá no nosso subconsciente, lá atrás, que infelizmente é 95%, né, da nossa mente, são eles que dominam. Então, muitas vezes hoje, nós estamos passando por um processo de não conseguir um bom emprego, de não ter dinheiro, de não se dar bem no relacionamento, de não se dar bem com os filhos, de ter filhos que estão no movimento viciados, com problemas de drogas, ou com problema de drogas de cigarro e bebida, lícitas, né? Essas drogas lícitas. E a gente fala assim, poxa, mas você está falando aí, mas eu honro meu pai, eu peço a bênção para ele todo dia, eu me dou bem com meu pai, eu me dou bem com a minha mãe. Como é que pode? A minha vida não está indo bem e a história está lá no meu pai e na minha mãe e vindo lá dos meus antepassados. Como é que pode isso estar acontecendo, né? Então, essa meditação, ela vai trazer justamente 21 dias, que é o tempo que a gente precisa para que a gente estabeleça esses vínculos, né?
21 dias é uma data assim que a gente vai fazer todos os dias. Quem não estiver no meu grupo de WhatsApp, eu vou no final, daqui a pouco vou passar meu telefone celular, pode pedir para que eu coloque lá no meu grupo, porque a gente vai fazendo um acompanhamento todos os dias no grupo, porque lá eu tiro as dúvidas, eu vou colocando a meditação, eu vou acompanhando. No grupo é mais fácil. Apesar que o grupo já tem quase 200 pessoas, né? Então o WhatsApp é 250 por aí, então eu tenho umas 50 vagas ainda. Muitas pessoas novas aí, sejam bem-vindas. A Luísa, Maiara, Gomes Leal, minha irmã, quanto tempo que eu não te vejo. Chegou aí, Silvana, Edneia, mãe lá de Barreiras. Um beijo para todo mundo aí, os familiares que estão me acompanhando. Eu estou muito feliz que a minha mãe não está perdendo uma live, é a terceira. Tá fazendo as meditações, fez a da minha avó, da minha avó, que é a mãe dela, que é a minha avó. E quando a minha mãe faz com a minha avó, e eu tô fazendo aqui com vocês, imagina toda a o meu sistema familiar, a força que isso tem, né? A minha mãe depois me ligou, ai minha filha, eu tive que tomar um banho, que me deu um calor depois da meditação da mãe. E eu senti, eu chorei. Então, gente, isso não tem preço pra mim, sabe? Eu comecei essas lives muito, assim, não desacreditada, mas assim, sem pretensão. Por quê? Porque tava essa moda de live, né, muito forte, todo mundo fazendo live, aí todo mundo, ai, faz, você fala tão bem. E eu fiquei assim, meio sem querer fazer. Gente, eu quero fazer aqui falar uma coisa linda pra vocês. Ai, gente, a Tati, minha irmã, quer vir. Ai, gente, eu amo vocês, viu? Lilica, Chu, todo mundo que tá aí acompanhando. Muito lindo, viu? Minha família, gente, muito obrigada mesmo. Assim, vocês não sabem o quanto que isso me traz de força, né? É importante. Mas eu queria compartilhar uma coisa com vocês, muito linda. Meu marido tá ali também, sentado, sempre me ouvindo. Obrigada, amor, te amo, muito obrigada. Quando eu comecei as lives, né, eu comecei assim, sem saber o efeito que essas lives iam ter. Tanto faz como hoje passar, porque aqui tá parecendo que tem 9 pessoas, mas depois no final, quando eu vou ver, passou 40, 50, né? E depois fica lá no IGVT do Instagram, e hoje eu tô fazendo pelo Facebook pela primeira vez ao vivo também. E eu não tinha, assim, noção do tanto que isso ia trazer coisas assim maravilhosas. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa linda que aconteceu essa semana. Eu estava aqui em casa e recebi uma mensagem lá da live das sombras, da live das máscaras, dos segredos, né, que foi a passada. E eu falei, olha, quem tiver algum segredo que nunca falou para ninguém, que já está assim sentindo que precisa falar alguma coisa e que não está se sentindo bem, né? E que nunca teve coragem, aí falei meu celular, por favor, mande aqui, acho que vocês lembram, né? As pessoas que estão acompanhando as lives lembram o que aconteceu. Gente, várias pessoas entraram em contato comigo pelo WhatsApp. E assim, o mais lindo de tudo, que me emocionou, que eu tô atendendo pelo WhatsApp uma senhora de 70 e poucos anos, que está passando por um problema muito sério, que nunca falou nada para ninguém do que ela já passou na vida dela, das dores profundas, dos segredos, dos erros, das coisas que ela vivenciou. E aí, coisa mais linda, sabe? Ela mandou uma mensagem para mim falando, né? Oi, tudo bem? Assim, eu não sei nem por onde eu começo, eu nunca fiz terapia e tal. Aí ela foi falando, gente, foi tão lindo, sabe? E aí eu tô dando todo o auxílio para ela, sabe? Tô passando todas as coisas mesmo que eu acredito mesmo, né? E a intenção das minhas lives, né, que eu vou sempre agradecer a Nandinha que foi faz. É assim, lógico que é para que as pessoas conheçam o meu trabalho, é óbvio, mas principalmente o principal das minhas lives
é poder levar um pouco de cura para as pessoas que precisam, trazer um pouco de amor, um pouco do que eu acredito, um pouco do que... Gente, a constelação para mim, vocês não têm noção, há 6 anos que eu me constelei pela primeira vez, a minha vida se transformou com a minha mãe, com meu pai, com meu marido, com os meus filhos, com o meu trabalho, que deu uma guinada, que eu tinha uma empresa, eu vendi. E a minha vida hoje é maravilhosa, sabe? Assim, eu não tenho o que reclamar. Né? Então, tudo aconteceu depois que eu fiz uma constelação. Eu não estou aqui querendo vender constelação. Tudo que eu faço depois é só um... É assim, vem muito fácil para mim, porque eu acredito no que eu faço e eu faço com muito amor. É muito amor. Thalise, quanto tempo, sua linda! Thalise Marjorie, te amo, chegou aí agora, sejam bem-vindos. Então, estava falando um pouco, né, para a gente descontrair, e agora eu vou falar um pouco do pai, que eu já falei um pouquinho, da mãe, mas vamos entrar na história do papai. Papai, na minha relação com o masculino, é o que eu mais trabalho, é o que eu mais constelo, né? Como eu falei no começo, quando eu tinha 1 ano e pouquinho, a minha mãe se separou do meu pai, e com 3 anos, quase 3 anos, a minha mãe casou de novo com o meu padrasto, que é o Jean. Ele é um cara querido, eu amo meu padrasto, é um paizão. E dentro da constelação, eu ralei no curso para entender que a gente constela o pai biológico e aceitar. Por quê? As minhas irmãs, né, elas falam assim, as minhas irmãs por parte de pai, que são 3 irmãs queridas que eu tenho, que são filhas do meu pai, Jean, que foram criadas comigo lá em casa, elas 3 falam, você é a cara do meu pai, você é o jeito do meu pai, você é todo meu pai. Você é a que mais parece com meu pai. Gente, realmente, eu sou idêntica ao meu padrasto, que é meu pai. Em todos os sentidos, emocionais, jeito de ser, o jeito de pensar. A gente se dá muito bem, a gente conversa, a gente troca coisas, a gente é muito parecido. E uma vez, assim, eu falei, pai, eu queria tanto ter nascido que o seu esperma, né, do seu saco, eu brinquei com ele, assim, ele chorou, gente, pra vocês verem o amor que ele tem por mim, né? Então, a gente tem coisas de outras vidas, é reencontro de vida, eu acredito nisso de todo o meu coração. Mas, abrindo um parênteses, na constelação familiar, nós trabalhamos o nosso pai biológico, 50% geneticamente, e a nossa mãe, 50% geneticamente. Né? Então, o que isso quer dizer? Nós recebemos a nossa herança genética, emocional, física, mental, biológica, que é a física, todas 50% da nossa mãezinha, 50% do nosso paizinho. Então, isso que eu sou hoje, eu agradeço 50% de cada. Então, como tem muitas separações, muitas relações mal resolvidas, porque infelizmente, por mais que nossos pais deem o máximo que eles têm para dar e dão para a gente, os filhos sempre vão se sentir um pouco carentes quando o pai sai para trabalhar, quando vai para a escola, quando a mãe às vezes está nervosa por um problema financeiro, quando o pai perde emprego. Então são milhões de coisas que acontecem que infelizmente, por mais que o pai e a mãe tentem dar o máximo que eles tentam dar, eles infelizmente, para a criança não consegue entender que os pais estão dando tudo aquilo que eles queriam dar, né? Eles dão tudo o que eles têm para dar, o que eles podem dar, mas os filhos sempre vão se sentir carentes de alguma forma. E quando eles sentem essa carência, quando eles sentem esse buraco dentro deles, eles começam a cobrar, a sentir, ter várias lacunas, vários buracos, várias dores, várias faltas. Às vezes uma mãe briga com o pai, fala mal do pai para a mãe, para o filho ou para a filha. Às vezes o pai fala mal da esposa para o filho ou para a filha. Isso é péssimo para os filhos. Não é nem para a relação do casal, é para o filho. Porque o que acontece dentro da constelação familiar, que isso é muito legal da gente saber. Quando um pai fala mal da mãe ou vice-versa, ou a mãe fala mal do pai, o filho, o que ele entende?
Peraí, já se eu esquecer o que eu estou falando, deixa eu só ver que alguém fez uma pergunta aqui. Você disse que os pais doam o melhor que têm. Podem. Isso vale também para o pai que não assume o filho? É a única possibilidade daquela pessoa no momento? Sim. O pai que não assume o filho, ou a mulher que tem o filho de uma noite só, que às vezes acontece e ela resolve não abortar, estupro, né, que é um caso que eu ainda vou falar, ainda vou fazer uma live sobre filhos que vêm de abusos sexuais, de estupro mesmo. A mulher está na rua passando e o cara pega, entra no beco, estupra, ela engravida e ela resolve ter aquele filho. Aquele filho tem uma razão, né? Então, mesmo assim, os pais que não assumem, ou a mãe, tem mãe que dá o filho quando nasce, eles também estão doando o melhor que tem. É difícil. A constelação familiar, ela é muito chocante, sabe, Andressa? Depois eu posso explicar isso com mais tempo, porque a live hoje é sobre o pai. Depois eu vou passar meu celular e a gente pode conversar depois pelo WhatsApp. Porque eu ainda vou falar sobre isso, tá? Numa live. Sobre esses filhos que foram abandonados, tanto pela mãe, pelo pai, a mãe que morre no parto, a mãe que é estuprada, a mãe que doa o filho. Eu vou fazer uma live só sobre isso, sobre adoção, tá? Porque é uma outra vertente, mas eu vou falar assim para você. Eu posso te falar, mesmo que mexa com você, porque eu sei que tem muitos filhos que foram abandonados pelos pais, mas ele deu o melhor que ele tinha para dar. E aquele pai, o que acontece? Aquele pai que nunca olhou para o filho, que nunca quis saber, que abandonou, a meditação e há um pouquinho de constelação que a gente vai fazer, porque não é uma constelação completa, porque a constelação demora mais pouco, é importante a gente estar aqui presente, né? Mas eu sempre faço no final uma meditação e eu vou falar sobre a gente honrar o pai independente daquilo o que ele fez ou o que ele deixou de fazer, do que ele deu ou o que ele deixou de dar. Por quê, Andressa? O pai, ele te deu o que é mais importante que você tem, que é a sua vida. A sua vida, ponto. Você está aí, se você é casada, ou se você já tem filhos, ou você está buscando, ou o que você faz hoje, que é o que eu vou entrar já já na nossa missão, é graças a Deus 50% do seu papai. Se ele não fosse ele, você não existiria. E se não fosse ele, talvez fosse outro pai que também te abandonaria, porque tem um processo aí para você trabalhar do abandono, né? Mas ele está dando o melhor que ele tem para dar. O meu pai, eu sempre gosto de falar de mim, porque vocês veem que eu também passo pelas coisas que você passa. Não é porque eu estudo, não é porque eu constelo, não é porque eu sou constelada, que eu estou o tempo... Porque quando eu faço constelação, a constelação de vocês também é minha. Mas não é por isso que a minha constelação... Não é por isso que eu sou melhor ou pior do que vocês. Eu também passo pelas dores que vocês passam, né? Eu também me sinto abandonada pelo meu pai. Meu pai também não liga muito para mim. Na verdade, ele não liga para nenhum dos filhos dele, né? Todos os filhos que ele teve. Além de mim, ele teve mais 5 filhos. E todos os filhos têm problemas, todos os filhos se sentem abandonados por ele. Mas a partir do momento que eu consigo fazer com que o meu pai entre no meu coração, que eu entenda que ele faz parte 50% da minha vida, e tudo que eu sou hoje, tudo que eu faço hoje, tudo que eu dou hoje para todos, e principalmente para mim, vem 50% dele, e eu agradeço a minha vida que veio dele, e honro meu pai, a partir desse momento, a cada momento, a minha vida começa a desandar. Porque se a gente, às vezes, principalmente na nossa missão, no nosso trabalho, aquilo... Só um pouquinho, que amor? Meu amor falou alguma coisa. Quando começa a desandar, é como se estivesse dando pra trás, não é desandar não. No que sentido? Quando você começa a honrar seu pai. Ah, tá, eu falei começa a deslanchar quando eu começo a honrar meu pai. Eu falei ao contrário, começa a andar. Eu honrei meu pai, eu aceitei ele do jeito que ele é. Obrigada, amor. Meu marido também é constelador. É bom que ele fica aqui e me dá uns toques. Sempre bem-vindo, né? Aproveitando, meu filho, Guilherme, entrou. Ai, filho, te amo. Gente, vocês nem imaginam o tanto que isso é legal. Principalmente eu que estou começando as lives, né? Isso é muito importante para mim. A minha menininha, ela
ela também gosta, ela também é carente. Então, a nossa vida começa a andar, né? Quando a gente honra o nosso pai em todos os sentidos. Da parte financeira, do dinheiro, até a saúde, o nosso trabalho, o nosso relacionamento com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente convive no trabalho que a gente não ama muito, mas estamos lá, né? Temos que conviver às vezes, é a nossa missão ali naquele local. Então, mesmo assim, começa a andar. Então, quando eu estava falando nessa questão essa questão que às vezes da gente não honrar o nosso pai, não honrar a nossa mãe, aí começa toda a nossa vida começa a ter problemas mesmo. Porque tudo o que acontece na nossa vida aqui hoje, aqui agora, vem do nosso pai, da nossa mãe e dos nossos antepassados. Então, quanto mais eu honro a minha mãe, energeticamente, a minha mãe também vai reverenciar a mãe dela. E assim sucessivamente, né? E o pai, agora entrando na questão do nosso tema hoje também, que é a questão da nossa missão aqui no planeta, a nossa missão aqui na Terra, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Por que eu cheguei aqui nesse planeta? Eu estou no trabalho que eu amo o que eu estou fazendo? Eu me encontrei naquilo que eu faço verdadeiramente? Ou eu estou lá por causa de dinheiro? Porque eu preciso, eu passei no concurso e estou lá. Né? Essas perguntas às vezes passam. Mas eu sou feliz naquilo que eu faço? Então, eu vou dar um exemplo meu novamente. Eu sempre trabalhei em banco e aí eu não gostava mais de trabalhar para ninguém e resolvi montar uma empresa. Aí montei uma clínica de estética. Na época era para ser uma clínica de massagem, de reiki, mas já tinha a estética lá dentro. E ela deslanchou e prosperou e estava ganhando muito dinheiro. Só que eu não estava feliz. Eu não estava feliz lá. Eu trabalhava muito, sábado eu não tinha hora para chegar, eu estava cansada, era muitos funcionários, muitos problemas. Eu não estava exercendo aquilo que eu amo. Oi, primo! Eu não estava fazendo aquilo que eu vim fazer aqui, que é o quê? Terapia. Trabalhar com pessoas, conversar, falar, constelar. Gente, isso aqui para mim não tem preço. Eu amo o que eu faço. Eu atendo constelação, né? Eu, assim, às vezes, assim, eu falo, meu Deus do céu, eu não fico cansada. Eu posso atender o dia inteiro. Eu faço grupos, quando não tá, na época que agora tá com o Covid, a gente não tá fazendo grupo, só individual. Mas eu sempre fiz individual e amo individual e eu acho, assim, maravilhosa, né? Dou o maior valor para individual. E eu posso passar o dia atendendo, posso fazer vários grupos e tudo. E chega no final, eu não estou cansada. Porque eu estou fazendo aquilo que eu amo. Quando a gente faz o que ama, escreva essa frase. Quando nós fazemos o que nós amamos, nós não trabalhamos nenhum dia da nossa vida. Nós não trabalhamos. É muito gratificante, né, Silvana? É fazer com amor aquilo que a gente ama, que ela escreveu. É gratificando quando fazemos com amor. E realmente, quando a gente faz com amor, não tem preço, né? Então, na questão da missão, a nossa missão de vida, o que a gente vem fazer aqui na Terra, ela está muito... o nosso sucesso financeiro vem da nossa mãe, dinheiro, trabalho. E a nossa missão vem da mãe também, mas tem uma coisa muito legal que vem do pai, que é a missão de vida na questão do nosso caminho. Por quê? Porque quando a gente está de bem com o nosso pai, quando o nosso pai consegue colocar a gente na vida, um exemplo que o Bert Helling fala. O Bert fala que a mãe, que o pai leva o filho para a escola e a mãe busca. Olha que exemplo lindo, aí dá pra gente falar a live toda. O pai, ele leva o filho, a filha, para a vida, para estudar, para aprender, para conhecer novas pessoas, para tudo que a vida traz. Então, o pai e a mãe que tem uns filhos pequenos, que puder deixar o pai levar para a escola, eu sei que é difícil, né? Eu sei.
e a mãe ir buscar, esse caminho do pai levar e da mãe trazer, tem um significado, grava uma memória de que o pai está levando o filho para o conhecimento, para o novo, para o aprendizado. E nisso, gente, é tudo, né? Então, o pai leva o filho para a vida. Então, o filho vai jogar bola, o pai leva. O filho vai... tudo que ele vai fazer pela primeira vez, de preferência, que o pai leve, né? O pai ter momentos com o filho, principalmente o filho homem, mais ainda, ter muitos momentos. Principalmente do 0 aos 7 também, mas do 7 aos 14, principalmente do 7 aos 14. Dentro da psicologia, a mãe, ela está muito ligada ao filho pelo cordão umbilical energético, que é um fio dourado. A mãe está ligada do 0 aos 7 com o filho. Quando o filho faz 7 anos, tanto homem quanto mulher, a moleira fecha, o cordão umbilical, que na verdade ele sai também do umbigo, mas ele passa pela coroa, ele é fechado e o filho começa a fazer a ligação com o pai, principalmente o filho homem, tá? E a mulher, com 7 anos, começa a fazer a ligação com a mãe, energeticamente falando. Então, do 7 ao 14, tanto o filho homem como a mulher, do 0 ao 7 com a mãe, do 7 ao 14 com o pai. Ah, mas eles não têm essa ligação com a mãe? Lógico que tem, toda a vida. Eu estou falando porque tem 3 ciclos dentro da psicologia, que isso aí é provado, que do 0 ao 7 a ligação com a mãe é maior, e do 7 ao 14 com o pai. E dos 14 aos 21 é o filho com ele mesmo. É o homem com ele mesmo virando homem, o adolescente virando homem e a adolescente virando mulher, deixando de ser menina, deixando de ser menino para ser homem e para ser mulher. Então, quando a gente consegue, do 7 ao 14, o filho homem ter uma ligação, a gente inverter e deixar o filho homem com o pai, conviver mais com o pai, é melhor. E a filha mulher conviver mais com a mãe. E do 0 ao 7, os dois, né? Os dois vão ter aquela ligação, mas sempre, tanto o filho homem como a mulher, quem leva para a escola é o pai. O pai é que leva para a escola da vida. O pai é que leva para o aprendizado. O pai é que leva para a pessoa. Por quê? Porque quando o pai faz esse movimento energético, o filho começa a ter mais força. E aí ele fica um adulto com muita força. E aí ele não vai ter problema dentro do trabalho com os seus chefes, com a sua chefe. Porque ele teve uma ligação tão forte com o seu pai, e o pai, o masculino, né? Que o pai ele é só um simbólico do masculino. Então, esse pai que está ali mostrando o masculino para o seu filho, quando ele está perante seu chefe, ele está tão bem resolvido com o seu pai, que ele vai honrar, ele vai respeitar e não vai ter medo. Quantos de nós, quando vamos trabalhar, temos medo do chefe homem? Por quê? Porque dentro da hierarquia, você com seu pai, você teve muitos problemas, né? A Carla está falando aqui. O pai sempre leva para a escola, acho isso bacana. E eu pego. Que máximo. E ele tem 3 anos. Isso mesmo, Carla. O pai leva e você pega. O pai está levando para a vida. E isso vai formar uma personalidade masculina do seu filho. Quando ele for para a vida, para o mundo, para o trabalho, ele vai estar muito bem na hierarquia. Ele vai estar olhando para o chefe dele, ou se ele for chefe, né, ele vai olhar para os funcionários, que também pode ser que ele não venha a trabalhar como empregado, mas sim como chefe, né? Mas ele vai estar olhando de igual e não com medo, não se sentindo menor, não. Então fica equilibrada essa relação. Isso é muito lindo, gente. Eu espero que vocês estejam me entendendo, né? Porque a gente, dos nossos 0 até os 21, é que nós estamos formando mesmo o ser homem ou ser mulher. E quanto melhor a gente está com o nosso masculino ou com o nosso feminino, quanto mais bem resolvido a gente esteja com esses dois,
Quando a gente vai para a nossa missão de vida, a gente vai muito sabendo o que a gente quer da vida. Quantas pessoas estão no trabalho, não sabem o que querem? Quantas pessoas estão no trabalho e são infelizes, né? E aí, conforme você vai pegando o seu masculino, a sua vibração com o seu pai e a com a sua mãe, e olhando para eles, honrando, e sempre vendo seus pais maiores, você menor, e colocando eles num movimento de equilíbrio, que eles sempre vão ser maiores, que eles sempre vão ser os pais, que eles sempre vão ter autoridade sobre você, e você no papel de filha, de honrar aquele pai, de estar, papai, você é o grande, eu sou o pequeno. Mas na vida você vai ter força com seu masculino e com seu feminino. E com relação à missão, para aquelas pessoas, que a nossa meditação vai ser essa já já, para aquelas pessoas que não estão felizes hoje no que estão fazendo, né? Que trabalham porque precisam daquilo que estão fazendo, mas que sabem que tem uma missão muito maior, né? Que tem uma coisa muito maior para fazer na vida, mas não fazem porque aquele momento... Eu não estou falando aqui, gente, segunda-feira eu vou pedir demissão, pelo amor de Deus. Não façam isso. Se organizem para poder ir fazendo com que a vida de vocês entre numa harmonia, num equilíbrio, que você possa chegar num movimento de receber e trabalhar, fazer o trabalho, aquilo que te faz feliz, aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá felicidade, e que você receba por aquilo que você faz. E que você não sinta que você está trabalhando, assim como eu. Então, é muito importante isso, muito importante. E aí eu quero que vocês se perguntem se vocês estão na missão certa. Se vocês não estão, aonde vocês ainda não estão olhando para o pai de vocês como maior, para o pai de vocês como aquela pessoa que deu tudo o que ele tinha para dar. Porque enquanto você estiver brigando com o papai, que o papai te abandonou, que o papai te traiu, né? Porque muita gente, o pai trai a mãe e a filha se sente traída. Sai desse papel. Dentro da constelação, isso aí é um desequilíbrio total. Quando você acha que o seu pai está te traindo porque ele traiu sua mãe, você está no papel de esposa do seu pai. Um pai nunca vai trair um filho, uma filha, porque traiu a mãe ou a mãe traiu o pai. Né? Então, tudo isso é desequilíbrio. Então, você está com raiva do seu pai porque o seu pai tem um monte de mulher na rua, isso aí quem tem que resolver é a sua mãe, não você. Ele é seu pai. Honre a vida que ele te deu. Dentro da constelação, o pai te deu 50%, tudo que você é, tudo que você está fazendo aqui nesse planeta, tudo que você está vivenciando, crescendo, aprendendo, é graças a seu pai e a sua mãe, tá? Então, eu espero que tenha ficado bem explicado. Nós vamos começar a nossa meditação agora. Amor, você pode pegar um pouquinho de água? Esqueci, por favor. Nós vamos começar a nossa meditação. Eu vou aumentar a música. Tem uma coisa muito legal que o Bert Helling fala também, enquanto ele vai pegar uma aguinha ali para eu tomar. Esqueci de trazer um copinho de água. É que a gente tem que tomar o nosso pai e tomar a nossa mãe. Eu comecei a falar, teve uma hora lá que eu fui interrompida, agora que eu tô lembrando. Então vamos voltar àquela história também da mãe que fala mal do pai, que eu estava falando, e aí teve uma pergunta e eu fui responder. A mãe que fala mal do pai e vice-versa. Tem pai que fala mal da mãe. E principalmente quando se separam. Principalmente. Separou, eles estão com muita raiva, que na verdade é muito amor, aí é uma outra live, né? E por trás desse ódio, dessa ira, disso tudo. E começam a falar, a maldizer. E aí o que acontece? Aquele filho toma partido do pai, da mãe ou do pai. Vamos colocar aqui o exemplo da mãe. A mãe separou e ficou com o filho. Por quê? Porque a mãe sempre fica mais com a criança, né, gente? Eu não sei nem qual é a porcentagem, mas
A porcentagem eu sei que é muito grande, a maioria fica com a mãe, né? Os filhos ficam com a mãe. Só um pouquinho, gente. Obrigada, amor. A maioria fica com a mãe. Então, eu vou dar o exemplo da mãe, mas não quer dizer que eu estou aqui do lado da mãe ou do pai, que eu estou falando mal da mãe, que eu estou do lado do pai. Também sei que tem pais que fazem isso, até sem separar. Então, separaram e a mãe, porque o pai estava com outra mulher e deixou a mãe, às vezes não está dando pensão, milhões de coisas. E a mãe começa a falar mal do pai. O que aquela criança faz? Fica com pena da mãe. Tadinha da mamãe. Mamãe não tem dinheiro, mamãe que tá comigo, mamãe tá pesado comigo, mamãe trabalha, mamãe tem que fazer a comida, mamãe limpa a casa, mamãe passa a roupa, o papai só curte. Quando eu vou ver meu pai tá com outra mulher, na outra vez meu pai tá com outra mulher e minha mãe fala mal, 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 mal. A criança começa a ficar com pena da mãe. Lembre-se, essa energia de pena dentro da constelação é uma das piores energias que você pode passar para o seu filho. Quando o filho sente pena da mãe, ela entra no papel de mãe da mãe. Ela vai querer cuidar da mãe, vai dar colinho para a mãe, vai chegar, vai abraçar a mãe quando a mãe estiver triste. Mãe, você está triste? Mãe, isso aqui. E aí o peso da mãe passa todo para a criança. Aí a criança começa a ficar com raiva do papai. Por exemplo, pai que é alcoólatra. Vou dar esse exemplo aqui. A criança chega para a mãe e fala, mãe, isso aconteceu. Mamãe, eu quero ir na igreja rezar pro papai, porque o papai bebe, porque o papai é isso, porque o papai é aquilo. A criança começa a ter tanta pena do pai, ela entra no papel da mãe do pai ou do pai, ao ponto de querer ir para a igreja rezar para ver se o pai se cura daquela doença do alcoolismo. Aí ela vira pai do pai, fica super pesado. Quando ela chega em casa, a mãe ainda fala mal do pai. Aí ela começa a ter pena da mãe. Gente, é uma confusão. A criança fica atordoada. Aí a criança começa a ir mal na escola, entra em depressão, aí acontece um monte de coisas. E quando ela fica adulta, ela não lembra muito dessas coisas. Às vezes ela tem 5 anos, 4 anos quando isso está acontecendo. E aí quando ela fica adulta, ela vai ter problema com o marido, vai casar com um alcoólatra, porque ela tem isso para resolver, infelizmente. Ela vai ter problema de relacionamento. Aí não vai ter força, porque ela fica tão enfraquecida com os problemas dos pais, sendo pai do pai e mãe da mãe, que aquela criança fica sem força nenhuma. Como essa criança vai buscar a missão dela? Se ela está aqui tentando ajudar o pai e a mãe. Se ela está aqui querendo ir para a igreja tirar o pai do alcoolismo. Querendo tirar a mãe da dor, da traição. Então, essas coisas que eu estou falando aqui, mas é a gente pensando com as coisas que a gente já vivenciou com os nossos pais, né? E fora o abandono, porque a maioria dos pais, do homem, do pai que vai embora, a maioria não liga, não vai ver, né? E aí a criança entra nessa questão mesmo, e aí fica difícil depois de você se reencontrar. Bom, dá para ficar falando horas, né? Já viu que o assunto é bem... A gente vai fazer outras lives aqui. Então, vamos começar a meditação sobre a nossa missão. Deixa eu aumentar um pouquinho a música. Facebook, pela primeira vez ali também tem pessoas. Oi, gente do Facebook. É a primeira vez que eu entrei no Face. Deixa eu aumentar a musiquinha aqui. Eu não sei se vocês estão ouvindo, espero que sim. Estão ouvindo? Dá só um joinha aí, uma pessoa. Dá para ouvir a musiquinha? Beleza. Então, eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos. Sentar numa posição agradável. E respirar profundamente 3 vezes. Também vou respirar com vocês.
Ah, rapidamente, meu celular é 985-61 Brasília, 985-75-76-32. Instagram e Facebook, Constelação Familiar Florescer. Então, na próxima live, eu acho que vai ser sábado que vem, às 18 horas, eu vou falar pouco sobre a mãe e o pai, mas nós vamos fazer uma meditação de 21 dias, para a gente fazer que a gente consiga fazer com que nós nos tornemos um só com o nosso pai e a nossa mãe, né? Eu, meu pai e minha mãe seremos um só nessa meditação. Quando terminar os 21 dias, nós vamos ter vários relatos de coisas maravilhosas que aconteceram. Vamos lá, gente. Desculpa, é porque eu esqueci antes de começar a respiração. De olhos fechados. Pense em vocês em um lugar que tragam serenidade para vocês. Pode ser na beira de uma praia, apesar de estar de noite. Se vocês estiverem vendo o sol, deixe o sol brilhar. Pode ser numa cachoeira, pode ser no quarto de vocês. É só trazer a criança interior para a imaginação. Não force com o mental. O que vier, pode ficar tudo escuro, faz parte da meditação, da constelação. Tem pessoas que me relataram que na meditação das máscaras não conseguiam olhar nos olhos, só viam escuro, só viam luz, faz parte, tudo faz parte. Deixa tudo que vier acontecer. Só olhe para o que está vindo. Vão respirando, ouvindo a música, sentindo o seu corpo, que é o seu computador de memórias. Às vezes a mão fica dormente, às vezes o coração acelera, às vezes o estômago dói. Só observa. Às vezes a mente fica louca, fala um monte de coisas. Dá medo, dá tristeza, dá vontade de ir embora, dá vontade de parar, dá raiva, dá saudade. Só sente. Constelação é sentimento, é o coração, é o sentir. E o coração, quando ele sente, ele mostra através das memórias do seu corpo. Às vezes dá inquietação, vontade de chorar, vontade de sorrir. Deixa as memórias saírem, manifestarem. Se você tiver criança, você olha para essa criança. Se você tiver com a idade de hoje, se você tiver com qualquer idade, porque muitas vezes vem uma determinada idade que a gente passou em determinado momento. Só olhe para esta pessoa que é você e sinta você pela primeira vez como você nunca sentiu. Respire. Vamos ficar 30 segundos agora respirando. Traga a imagem do seu papai, do seu paizinho, aquele que te deu a vida, independente do que tenha acontecido.
se ele morreu quando você nasceu, se você veio fruto de uma noite, se ele te abandonou, se a sua mãe foi estuprada, se ele te batia, se ele te abusava sexualmente, se ele te abusava verbalmente, se ele nunca te olhou nos olhos, deixa esse ser que te trouxe a vida na sua frente. Se você conseguir, olhe nos olhos do seu pai. Se não conseguir, não tem problema. Se tiver a possibilidade desta frase, fale em voz alta ou mentalmente. Papai, eu te aceito do jeito que você é. Papai, eu te vejo pela primeira vez. Papai, eu recebo de você toda a minha força. Toda a minha força vem de você, papai. Papai, eu tomo a vida com toda a sua força e plenitude. Papai, eu tomo toda a força, toda a vida, com toda a sua força e plenitude. Papai, eu te amo. Papai, eu te honro. Visualiza agora seu pai te abençoando, colocando a mão na sua cabeça e falando para você, papai, e falando para você, meu filho, eu te abençoo. Meu filho, minha filha, eu te abençoo. Vai sentindo a força que vem do seu pai. E deixa o nosso ser vir. É o nosso ser ele vir para a sua missão e servir a nossa missão. Vão voltando, abrindo os olhos, mexendo o corpo. Essa é uma frase muito linda que eu acho, sabe? Deixar o nosso servir. É o nosso ser vem ser, vem. O nosso servir também, de servir para algo maior. O que você veio fazer nesse planeta? Veio servir a esse algo maior nessa vida e fazer algo maior por toda a humanidade. Porque cada vez que você faz algo que você ama e que você ajuda o próximo, você está fazendo pelo planeta, pelo universo, eu diria, né? Então, lembrando que já está acabando a nossa live, muito obrigada a todos que participaram.
Namastê de todo o meu coração. Fico muito feliz, fico ansiosa por esse dia de estar aqui. Por favor, mandem, eu vou botar aí nos grupos, vai estar lá no Instagram, vai estar lá no Facebook, mandem para as pessoas para me ajudar a divulgar. Eu dou a minha meditação, a minha palavra aqui com todo o meu amor e vocês, em troca, me ajudam a divulgar com todo o amor, quem puder, com amor, tá? É o que eu peço. Meu telefone é 61 985 757632, Brasília 61, né? Meu Instagram é Constelação Familiar Florescer. E o meu Facebook também. Tchau, Facebook, pessoas pela primeira vez. E quem quiser tirar alguma dúvida, quiser falar comigo pelo WhatsApp, é só mandar mensagem. Às vezes eu não respondo porque eu estou atendendo, eu estou trabalhando, eu estou fazendo alguma coisa. Mas na primeira oportunidade que eu tenho, eu respondo, tá? Quem quiser marcar constelações, estou à disposição também. E eu também trabalho com os óleos essenciais do Terra, que eu sou apaixonada, né? Eu sou uma consultora de bem-estar. Também se alguém quiser algum óleo, quiser indicação, que é um óleo essencial, aromaterapia traz muita cura também, né? E as minhas constelações são feitas com aromaterapia. E assim que voltar aos grupos, eu estou fazendo um tarô de aromaterapia do Terra para a gente fazer no grupo, a gente vai tirar um óleo por constelação. Então é isso, gente. Vou morrer de saudade, vou preparar a próxima live. A meditação já estou fazendo, vai ser muito linda, 21 dias. Vamos fazer direitinho, no mesmo horário. Quem quiser entrar lá no grupo do WhatsApp para acompanhar, porque lá eu vou auxiliando o grupo, tá? E qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Carla aqui se despedindo de vocês, Carla Brasil. Um beijo grande, boa noite, bom final de sábado, bom domingo e até semana que vem, gente. Beijo. Tchau, Facebook. Um beijo. Primeira vez, vou continuar fazendo nos dois. Então, semana que vem vocês viram aí, estarei aqui com vocês também, tá bom? E até breve. Um beijo. Até. Tá bom. Você entendeu? Na hora que eu falei? Aham, não tinha visto que tinha falado, não. Quando a gente se transforma, nossa vida desanda. Então, isso é o contrário, né? Amor, vê aqui o que tá falando aqui no Facebook. Como assim? Ver publicação. Seu vídeo terminou. Excluir o vídeo? Não. Quero colocar ele aqui no Face. Não tá, não? Como você vai mexer nisso? Então, mas aí tem que ir lendo ali também, nunca fiz não. Vamos fazer. Ai, gente. Já começou. Chique. Aqui começou. Agora eu quero Além do... colocar ele no... Ver se ele já tá aí. 7 visualizações já tenho. Tava 6 pessoas ao mesmo tempo comigo lá.